Lucas, capítulo 15. Quem pode abrir? Versículo 11. E diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da minha fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quem conhece essa passagem, diga amém. Eu quero sair do óbvio, eu quero pregar essa mensagem, então eu vou sair um pouco do óbvio, partindo do pressuposto que você já conhece a passagem do filho pródigo. Amém? Mas eu li só essa parte do texto, mas eu vou dissecar toda a passagem. Mas eu não quero falar somente do filho pródigo. Eu gostaria de falar algo que Deus colocou no meu coração acerca do capítulo 15 de Lucas e o capítulo 16. Porque o capítulo 15 já inicia falando de 2 perdas. Fala da ovelha, das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Quem lembra dessa canção? Então, 100 ovelhas, uma se perdeu. Então o pastor deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma. E pegando ela, trouxe, colocou nos ombros e resgatou essa ovelha. Depois a Bíblia fala, na mesma passagem da ovelha perdida, fala da mulher que perdeu uma dracma, uma moeda de um valor monetário baixíssimo dentro da sua casa. Depois, Jesus conta uma outra parábola falando do filho pródigo. Está falando de perdas. Agora, que tipo de perdas? Entenda. Primeira perda. A ovelha, quando se perde, é aquela pessoa que ela se converteu há pouco tempo, ela faz parte do rebanho, mas ela ainda não se sente filho, ela não tem uma filiação, ela não entendeu ainda o processo da graça. Ela não desceu ao entendimento dessa pessoa o significado da cruz, do sacrifício vicário, né, do princípio de individualidade, que Jesus morreria somente por ele ou por ela, que Jesus deu uma impressão digital para ela, deu uma arcada dentária única para ela, deu um código genético, que é o DNA, que ela é uma pessoa totalmente, que isso, hein? Café? Nem Salomão, hein? Salomão pregava tomando chá de limão, de capim-limão. Gente, então, logo em seguida, você vai ver falando do filho pródigo. Qual é a diferença desses 3? Primeiro, a ovelha quando se perde, o pastor tem que ir atrás porque ela não tem consciência de que ela faz parte de um rebanho. Então ela vai se perdendo, ela perde direção, ela se encanta com aquilo que é diante dela. Você sabia que uma ovelha, ela come lixo e ela se alimenta? Uma ovelha, ela come plástico. Eu sei porque meu tio tinha ovelha, ela tinha caprino, tinha cabra. No mata-mato seco, ela come como se fosse verde. Ela não tem noção. Então o pastor tem que tocar ela para pastos verdejantes. O pastor que tem que selecionar o que a ovelha vai comer. Quem está entendendo? Porque ela está comendo mato seco, mas o mato seco não tem nutriente. Logo, logo aquela ovelha vai ficar magra, ela vai encher a barriga, mas ela vai morrer de fome. Ou seja, ela não vai ter propriedades para se manter viva. Quem entende? O fato de você estar com a barriga cheia não significa que você está suprido. Tem pessoas que estão em estado de inanição, comendo, porque está comendo coisas erradas. Por isso que uma ovelha, ela tem que ter um pastor. Quando você conhece o teu pastor, então você senta e come, porque tu sabe que a comida é de qualidade. Agora, se você procura pastores na internet para ser referencial para você está ouvindo uma boa palavra, mas você não está se alimentando, porque você não conhece ele, tu não sabe a fonte da palavra. Agora você tem que andar com alguém que tu conhece a casa dele, que você conhece a família dele. Irmãos, eu vou te contar um negócio. Quando você vê uma mulher do pastor, a pastora anotando a pregação dele, é porque ele vive o que prega. Porque no mínimo ela estaria sentada ali com o nariz torcendo. Quando vê teu filho, as tuas filhas anotando a pregação do pastor, é porque eles são referenciais. Porque se eu chego em casa, eu vivo o que eu prego. Porque senão ela diz assim, meu Deus do céu, como tem a cara de pau de falar de amor. Isso é um insensível. Então, assim, as pessoas acabam, gente, não estou aqui dando glória para mim, não, estou querendo explicar, tá entendendo, irmão? O cara da internet é bom, ele prega bem, mas você tem que procurar um referencial mais próximo seu.
Aquela mensagem serve até para te edificar, mas não para te alimentar. Porque o que te alimenta, que conhece. Eu falei da semana passada aqui, que quando a gente come na rua é ruim, que a gente desconfia da cozinheira, né? A gente não pode julgar. Mas tu come com a mesma vontade que a comida da tua mãe? Tua mãe cata o feijão, vai fazer uma moelinha, ela arranca a capinha da moela toda. Não é, gente? Não é assim? Aí tu come na rua, tu vê aquela moela com aquele couro grosso amarrado na frente, tu fala, não é o da mamãe, não é da esposa, não é da sogra, não é? Aí minha sogra vai fazer uma couvezinha, irmãos, ela faz fininha, que eu não sei como que ela não corta a mão dela. E aí o sabor fica diferente, tu come um negócio grosso, tu come fino, o sabor muda. Por que muda, irmão? Se é o mesmo mato. Mas é o amor, irmãos, ali, de fazer fininho, que muda tudo. Quem está entendendo? Então tudo é diferente, porque você senta e come, tu sabe, eu vou comer a comida da minha esposa, a comida da minha mãe, a comida da pessoa que eu conheço, tu mastiga à vontade, tu sabe que não tem uma pedra no feijão, tu come na rua, meu Deus, aí tu já fica desconfiado. Tu se alimenta, legal? Não se alimenta, né? Tu olha a unha do cozinheiro, tu fala, misericórdia, meu Deus, o que eu estou comendo junto com essa comida? Aí tu não é a mesma coisa, é o pastor. Você senta, tu conhece, tu fala, vou sentar e vou comer, e vou alimentar, porque eu conheço a procedência, eu conheço o meu líder, meu pastor, a gente caminha próximo. Então a ovelha, ela come o que dão para ela. Se o pastor deixar a ovelha sozinho, ela vai comer besteira, ela vai consumir conteúdos, sabe, entendendo? Netflix, não tem problema Netflix, mas entendeu? Tem conteúdo que não vale a pena. E aí tu deixa, e o pastor orienta, não, olha só, assiste isso, assiste aquilo, que ele zela pela alma da ovelha. Mas é ovelha, ela ainda não teve um entendimento do papel dela no rebanho. Então ela se desvia, o pastor tem que ir atrás e trazer no ombro. A mulher da dracma já é uma outra situação. A mulher da dracma, ela perdeu a dracma e ela ficou desesperada. Nossa, perdi a dracma. Então ela varreu a casa. Primeira lição, tinha muito tempo que ela não varria a casa. Quem já achou alguma coisa que estava perdida na sua casa há mais de 2 meses? Então, o tempo que você demorou para achar é o tempo que você não limpa a sua casa. A mulher limpou a casa, achou a dracma e ficou feliz. Por quê? Ela organizou a vida dela. O que ela quis dizer? Ela colocou o sofá no lugar, ela levantou o tapete, ela levantou, ajeitou, botou tudo no lugar, ela achou. O que eu quero dizer com isso? Essa mulher, a ovelha, ela se perdeu. Mas essa mulher, ela estava perdida interiormente. É aquela pessoa que não saiu da igreja, mas ela não se encontrou ainda, sabe? Ela está perdida, ela está desorientada, ela ouve o pastor, ao mesmo tempo ela fica com uma crise, não tem fé para ouvir a palavra, e ela segue a vontade dela, daqui a pouco ela cisma de querer obedecer, fica desorientada, pensamentos desconexos, uma pessoa fica... crise de ansiedade, aí tem a palavra, eu creio, irmãos, na psicologia, eu creio na medicina, é lógico, mas só isso não basta, você está entendendo? Você tem que se definir espiritualmente, emocionalmente, ninguém vai se resolver por você, e a pessoa fica ali embaraçada, crise de ansiolítico, tomando ansiolítico, um monte de problema, nada resolve, e ela vai na igreja, daqui a pouco ela também não está só querendo ir na igreja, ela também quer ir na corimba, e também vai na igreja católica, que também vai no espiritismo, e vai na cigana, e daqui a pouco nada, é a pessoa que está perdida por dentro. É uma pessoa que precisa se ajustar, ela precisa, por isso que quando a pessoa chega na igreja, a primeira coisa que Deus faz, ela chega na igreja, para depois ela ser a igreja, está entendendo? Ela se organiza a mente, a sua identidade, a sua mente vai no lugar. Deus fez assim, gente. Quem entende isso que Deus fez assim? No princípio, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, ele disse, haja luz. Quando ele acendeu a luz, Haitá, Tohu, Vavohu, em hebraico significa, e viu Deus que a terra estava em total desordem, ou seja, a terra estava em total desordem. Ele acendeu a luz para poder organizar as coisas antes de criar as outras, ele organizou tudo. Quem está entendendo? Agora, sabe o que eu fico mais impressionado? É que Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, Vaiomé Elohim, Irió, Veirió, haja luz e houve luz. E o segundo dia, e foi para o segundo dia. O que Deus fez no restante do dia? Porque no primeiro dia ele só disse, haja luz, e houve luz. E o que ele fez no restante do dia? Por que ele não terminou de fazer? Por que ele só fez a outra coisa no outro dia? Porque quanto tempo demora? O dia tem 24 horas. Quanto tempo demora para falar, haja luz e houve luz?
significa que Deus tem o poder de fazer tudo de uma vez, é o que Ele vai fazer. Deus faz tudo de maneira sazonal, paulatinamente. Deus não vai fazer a obra na sua vida assim, ó, haja transformação. Ele vai transformar a sua vida aos poucos, para você reconhecer o processo e glorificar Ele. Quem está ligado, gente? Uma outra coisa muito interessante que eu vejo é que essa mulher, depois que ela organizou a sua vida, ela achou aquilo que estava perdido. Primeiro ela tem que se organizar, depois achou. E em terceiro, Jesus fala de um filho que se perdeu, ou seja, a dracma estava perdida dentro de casa. A ovelha foi embora, se perdeu. Mas o filho pródigo, ele não se perdeu. O filho pródigo, perdão, ele não se perdeu. O filho pródigo, ele quis ir embora. Qual é a diferença de se perder para querer ir embora? Ele tinha consciência de que ele era filho. Por que ele tinha consciência? Quem sabe me dizer? Porque ele pediu parte da herança. Como é que uma pessoa perde parte da herança sem ter a consciência do direito que ele tem? Se ele sabe do direito que ele tem, ele sabe quem ele é. Então ele senta com o pai e diz, pai, eu quero parte da minha herança. Isso aí é consciente, porque eu quero ir embora. É aquela pessoa que sai da igreja e logo depois que ele sai, ele fica 2, 3 anos aqui sendo dizimista, ofertante e tudo mais. Quando ele sai da igreja, fica 2 anos fora, 1 ano, ele prospera. Aí ele diz, cara, eu estou prosperando muito mais do que quando eu estava na igreja. Não, é porque ele saiu consciente da igreja e Deus deu a parte da herança para ele. Você pode reparar que o filho que ficou, quando o filho mais novo volta, que o pai faz uma festa para o filho mais novo que não saiu de casa reclamou para o pai e disse, o senhor até hoje nunca me deu um cabrito para poder eu festejar com meus amigos, mas esse teu filho que gastou tudo com as prostitutas, com as meretrizes, o senhor matou um boi cevado. O pai disse, filho, você está o tempo todo comigo aqui, você tem acesso a tudo que você precisar, eu não preciso depositar um montante na tua conta, o que você precisar é só me pedir, mas tem que me pedir. Agora esse teu irmão estava perdido, ele foi achado com vida, vamos celebrar. O que eu quero dizer com isso, gente? O filho que ficou, o pai quis dizer, tudo aqui é teu. É só você pegar, você tem consciência disso. Agora o outro filho, ele pede a herança e gasta. O camarada vai para o mundo e Deus diz, vamos antecipar a colheita dele, porque ele ficou fiel, eu não iria dar isso para ele agora. Ele foi fiel na igreja ali 2 anos, 3 anos, eu iria dar isso agora, isso que eu vou dar hoje, eu só iria dar daqui 3 anos, 4 anos, porque ele não tem estrutura para receber. Ele vai perder o casamento se eu der esse carro novo para ele. Ele vai começar a perder o foco, vai começar a sair na rua, vai prostituir, vai botar a mulher no carro dele. Mas como eu não fico devendo nada para ninguém, vamos antecipar a colheita dele. Se ele continuasse na minha presença, eu iria dar isso só daqui 4 ou 5 anos, quando ele tivesse maturidade. Esse emprego aqui, primeiro eu ia colocar ele em 3 empregos para qualificação, para depois abrir essa porta de emprego. Mas só daqui 8 anos que eu ia dar isso. Eu não estou com pressa, eu quero forjar um caráter nele. Mas como ele não está na minha presença mais, dá essa porta de emprego logo para ele. Mesmo que ele, por falta de capacitação, ou por falta de maturidade, ou de preparo para estar ali, ele vai perder, mas eu vou dar. Porque eu não vou duelar com o meu próprio caráter. Ele foi fiel nesse tempo e eu vou dar a colheita. Quando você sai consciente da igreja e fala, eu quero ser mais crente, eu quero ir para o mundo, eu quero ir para qualquer lugar, é como se você estivesse dizendo para Deus, igual o filho da palavra do pródigo. Senhor, eu tenho consciência que eu sou filho, eu quero que o Senhor me antecipe a minha herança. E Deus te antecipa. E aí você acha, tá vendo? No mundo eu estou prosperando mais. Não. No mundo tu está recebendo o que tu semeou o tempo que tu estava na igreja. Quando a colheita cessar, tu vai ver o que tu vai colher. Por isso que a caminhada com o Senhor, quem permanece, ele semeia e ele colhe no tempo certo, mas ele colhe para não perder. Mas ele colhe e ele semeia, e ele colhe e ele semeia, e ele tem uma vida constante de colheita e semeadura. Quando a pessoa semeia e sai fora para o mundo, ele só colhe, é uma colheita só. Depois, irmãos, é só luta. Então ele, homem, chega conscientemente e fala para o pai, pai, me dá parte da herança que eu tenho direito, pai. Nossa, tu sabe dos teus direitos aí, os deveres. Parabéns, toma aqui, toma a sua herança. Ele gastou, você conhece a história. Sabe o que eu acho lindo dessa história? Eu acho lindo, gente,
que quando ele está se perdendo, ele está comendo uma bolota de porco, talvez você não tenha noção do que aconteceu ali. Jesus, ele tá pregando, ele está contando uma parábola. Quem entende isso? Ele está contando uma parábola, e quem está assistindo ele são judeus, pessoas que têm uma vida baseada no judaísmo, na estrutura da Torá. E o judeu, ele não come carne de porco. E não é proibido criar porco no estado de Israel. E quando um homem cria porco, até hoje, ele tem que colocar um pallet e criar o porco em cima do pallet. Porque o porco não pode tocar na terra de Israel. Então dali tem que sacrificar do pallet e levar. O governo só permite assim, quando alguém quer criar porco, não tem. Na época de Jesus era o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento eles não comiam porco. Quem entende isso? Agora a gente come um baconzinho porque Jesus liberou. Disse, só frita bem por causa da zoonose, aquela doença que dá no cérebro. A gente come um porquinho, tranquilo. Mas naquela época não podia, quem entende? Agora, a Bíblia diz que o filho pródigo desejou comer a comida do porco. Ele não desejou comer o porco, mas comer a comida do porco. Agora você imagina o impacto dessa palavra no ouvido das pessoas que estavam cercando Jesus, dos ouvintes. Os caras ficaram escandalizados. Primeiramente, amados, deixa eu explicar algo para você. Há um tempo atrás, quando nós estávamos em Israel, um dos pastores fez uma pergunta para um beduíno. O beduíno é um cara que cria ovelhas e vive no meio do deserto. Perguntou para o beduíno assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu filho te pedisse parte da herança, e você daria? Ele disse, o quê? Olha, estou falando agora, nesses dias de hoje. Jesus conta essa parábola 2000 anos atrás. A mentalidade era outra, não é? O homem era muito mais chucro. E Jesus diz assim, se o meu filho me pede a herança com eu vivo, aqui qualquer homem aqui na comunidade, apedrejaria ele até quase morrer e mandaria ele embora sem receber nada. Se morrer, morreu, mas se não morresse, ele ia levantar, esquece que tem pai e ele é riscado do livro da herança. Porque no entendimento dele, quando um filho pede o pai a herança com o pai vivo, é como se ele estivesse dizendo, pai, me dá logo a parte da herança, porque o senhor está demorando a morrer, o senhor está muito saudável, e eu quero que o senhor morra logo para poder... Que adianta o senhor morrer com 90 anos e já vai estar com 70? Eu quero herança agora. Ou seja, ele prefere herança do que o pai. Então é uma desonra. O pai, quando Jesus ele começa a contar essa história... Os fariseus, que são os religiosos que estavam ao redor, os camaradas ficaram, imagina, irmão, furiosos, porque o religioso, ele não entende o amor de Deus. O religioso não entende, ele só entende de religião, ele só entende de rituais religiosos, de cerimônia religiosa, mas ele não entende do amor de Deus. Ele é pesado para as pessoas, porque ele não compreende o amor de Jesus, o que Jesus sente por nós, e o que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós, e o que Jesus faria se fosse necessário. Quarta-feira eu preguei aqui, eu falei, você é importante, o título da mensagem é importante. O pastor Vinícius vai postar essa mensagem na internet? Vai depois, né? Ele edita e posta. E eu falei sobre isso. Você é importante, porque as pessoas colocaram uma distância tão grande do homem para Deus, que como se o homem tivesse que trabalhar muito para ter um relacionamento com Deus, sendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, e a única coisa que ele quer é que você ande em santidade, para você ter um relacionamento com ele. E andar em santidade, tu não paga nada, quem entende isso? É só uma decisão de lavar suas vestes no sangue de Jesus, e andar em comunhão com ele. Então Jesus, para tu ter comunhão com Jesus, tu não tem que ser rico, nem pobre, nem preto, nem branco. Basta ter um coração aspergido na presença de Deus, reconhecer a tua condição de um homem de uma natureza caída e pedir Jesus para te resgatar, e ele vai reatar o seu relacionamento com Deus. E Deus vai entrar na tua casa e vai mudar a sua vida. É essa a condição. Então, os fariseus, eles começaram a querer julgar Jesus, né? Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que os religiosos, eles ficavam esperando Jesus tropeçar em algo para poder condenar Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus começou a falar, eu quero contar uma parábola para vocês. Certo homem tinha 2 filhos, e um deles disse, pai, me dá parte da minha herança que eu quero ir embora. Eu fico imaginando que algum fariseu já iria interromper dizendo assim, o que tu disse? O pai vai dar herança? Eu fico imaginando o outro dizendo assim, fica quieto, ele vai se atrapalhar.
A multidão vai apedrejar ele aqui agora. A multidão não vai aceitar um discurso desse. Deixa ele falar. Ele está se enrolando, deixa ele falar. Eu fico imaginando Jesus dizendo, como eu estava dizendo, o pai tinha 2 filhos, e o pai deu a parte da herança. O pai deu, o outro dizendo, o pai deu a herança. Eu não daria, ninguém daria. Deixa ele terminar de contar. E aí, foi para uma terra distante, ou seja, terra distante, saiu de Israel, foi para uma terra do gentio. Gastou tudo com a prostituição e pecado, bebida, droga, ele usou de tudo. E quando acabou o dinheiro, ele foi trabalhar apacentando os porcos. E aí, eu fico imaginando os fariseus, os religiosos dizendo, eles foram cuidar de porcos. Ai, meu Deus do céu, esse homem é um profano. E alguém ali dizendo, fica quieto, deixa ele terminar a história dele. Essa história vai ter o final que a gente quer. Quando ele terminar de contar, alguém vai tacar pedra nele. Porque tudo que ele está falando aí quebra todos os protocolos da religião e da nossa tradição. Que história é essa? O cara pega dinheiro com o pai dele, vai embora, gasta com prostituição e agora vai comer, vai apacentar porcos. E aí Jesus foi mais além. E ele não só foi apacentar porcos, mas como ele desejou comer a comida dos porcos. O quê? Eu queria ser um mosquitinho para estar lá, não queria não. Vendo a cara dos fariseus assim, ele quer comer a comida do porco. E aí, o final da história. Esse cara vai terminar apedrejado. Se esse camarada não terminar a história apedrejado, quem vai ser apedrejado vai ser ele, o contador de história. E aí Jesus disse, e o homem, quando viu que ia comer a comida dos porcos, a bolota de porco, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai tem comida refeição digna na mesa? Quantos jornaleiros de meu pai tem comida digna na mesa? Eu vou dizer ao meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, me trata como um funcionário teu, não precisa de me tratar mais como filho, mas me trata como funcionário. Aí eu já fico imaginando os fariseus dizendo, se esse pai receber esse cara como funcionário, a gente vai tacar pedra nesse homem aqui. E aí ele continua contando a história, que o filho vem de longe com o discurso pronto, e o filho já vem no meio do caminho, né, ensaiando. Pai, me perdoa, pai, porque eu errei contra ti, pequei contra Deus e diante de ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus funcionários. Eu só quero comer, só me dá sua comida. E aí vamos lá, pai, vai, deixa eu ensaiar direito, eu tenho que ser convincente. Pai, por favor, hoje eu vou na igreja, já sei a oração que eu vou fazer para Deus. Deus, eu estou muito desviado. Estou afastado não, estou desviado. Aí tu já está com a oração pronta, que se caso a mensagem tocar no teu coração, você ir lá falar. Não é isso? Não é mais ou menos assim? A impressão que dá é quando você aceita Jesus, que tu vem aqui na frente e recebeu uma oração, é que Deus está aqui no trono, Jesus do lado, aí tem o Gabriel e o Miguel. Aí o Gabriel diz, aí Senhor, olha ele de novo. 10ª vez esse mês que ele aceitou o Senhor e desviou. E aí Miguel olhou e disse, meu Deus, não tem vergonha na cara não. Aí Jesus balançou a cabeça e disse, e Deus olhou e disse, ai meu Deus, ele não pode dizer meu Deus, ele disse, ai eu mesmo. De novo esse cara aqui? Não aguento mais, não suporto mais ele. Não é essa a impressão que dá? Eu não vou não, cara. É por isso que tem pessoas que dizem assim, pastor, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu não sou crente não. Mas no dia que eu for, eu vou ser de verdade. Como que funciona isso? Quem já ouviu alguém falar isso? É o maior engano do diabo, porque a Bíblia não me chama para ser crente, a Bíblia me chama para ser filho de Deus. E filho não pode deixar de ser filho em nenhum momento. Mãe, eu não vou na tua casa mais não, mas na hora que eu for ter vontade, eu vou lá te visitar. Não existe isso. O homem não nasceu para estar afastado de Deus, o homem nasceu para estar plugado com Deus o tempo todo. Essa é a essência do homem. Então não existe salvação pré-datada. Tal dia, quando eu aceitar, isso é o maior engano. Com isso tem um monte morrendo indo para o inferno. O melhor dia de voltar para Jesus é agora. O melhor dia de voltar para a casa do Pai é agora. Não é amanhã ou depois. Tem que engolir o orgulho. Eu vou voltar para a casa do Pai, meu pai vai jogar na minha cara. Não, ele já criou um discurso. Pai,
perdoa, me trata como funcionário. E aí os fariseus já rangendo o dente contra ele, vai tratar como funcionário, vai sim. Ele já tinha morrido na ida, não tinha levado nem nada. E aí Jesus termina a história. Quando o filho já vinha de longe, o pai o avistou de longe. E o pai correu ao encontro dele. Olha, gente, idealiza, tenta imaginar o filho pródigo. Ele vindo de longe, cheio de discurso pronto, nem percebeu o pai, porque está ali distraído no discurso dele. Vou falar, vou sei que lá. E aí o pai veio de longe, o pai corre, agarra ele, abraça ele, dá um beijo nele e diz para os ajudantes: traga uma roupa nova, uma veste nova e dá para ele. Quem pode dizer aleluia? Sabe o que é veste nova? Veste nova fala de santidade. Ninguém pode chegar diante do Pai com veste suja. Por isso ele passa pelo Filho. Ele é redimido para chegar diante de Deus com as vestes limpas. Jesus que nos purifica. E aí ele chega e o Pai fala: traga uma veste nova, porque ele é filho, e dá uma veste nova. Traga uma sandália e dão uma sandália para ele. Sandália fala de livrar da escravidão, porque quando a pessoa anda descalço antigamente, era uma expressão idiomática. O escravo não tinha direito de andar de chinelo, de sandália. O que diferia um escravo de um senhor era a sandália. O escravo andava descalço. Os únicos escravos que usavam sandália antigamente eram os escravos que usavam sandália para amaciar a sandália do seu senhor. O cara causava 42, o couro era de couro cru, aquele couro cru, e machucava. Não era uma pegada, esse negócio hoje que está acolchoado, não. Qual é o nome dessa sandália que a mulher usa aí? Santa Lola, Santa Ofigênia, sei lá o nome. É só caro. Tem nome de santa, é caro, irmão. Aí, não tinha. Era feito de sapato, era couro cru. A bota era couro cru. Tinha aquelas costuras grossas por dentro. Então, os escravos usavam 42, o senhor também 42. Aquele escravo usava a sandália do seu senhor por um mês, até amaciar, comia o pé do escravo todo. Quando estava macinha, o cara usava. Quem está entendendo? Mas era só nessa condição que ele usava a sandália. Um escravo andava descalço. Então o filho dele estava descalço. O pai disse: traga uma sandália. Ele não é escravo não, ele é meu filho. Agora, por último, o pai diz assim: traga um anel. Traga um anel e coloca no dedo dele. Sabe o que é o anel? Um cartão de crédito sem limite. Porque quando um homem fazia 21 anos de idade, ou 30, ou 20, ou 30 anos de idade, quando o pai achava que ele tinha maturidade, era um homem de respeito, um homem comedido, um homem interessado pelo negócio da família, o pai confiava a ele um anel, que tinha um sinete, que tinha um brasão da família. Então ele chegava no mercado e falava: eu quero 10 quilos de carne. Tinha o anel da família, botava na cera quente e selava lá com o sinal da família, e era como se fosse um cartão de crédito, sem limite. Quem está entendendo? Quando ele foi embora, o pai tomou o anel dele, tomou tudo e deu dinheiro para ele perdeu o nome da família. E quando ele voltou, o pai devolveu o crédito para ele novamente. Quem entende isso? Quem entende isso? Não há condicionamento. Deus não condicionou o relacionamento. Deus não disse: ó, a partir de hoje, eu vou te aceitar de volta, mas a partir de hoje é o seguinte: ó, você me traiu, eu aceito você de volta, mas a partir de hoje é o seguinte: na padaria, se tu for comprar pão, tem que ir comigo. Ó, a partir de hoje não vai fazer isso. A partir de hoje, ele perdoa sem condicionar o perdão, porque o perdão de Jesus é incondicional. Ele não impõe condições. Por que eu te perdoo? Eu te perdoo porque eu resolvo te perdoar. É pela minha graça, é pelo meu amor, não é porque você merece. Quem está ligado? O amor incondicional. Só que é tão tremendo, irmãos, eu estou finalizando aqui, que eu fico imaginando os fariseus criticando Jesus, só que eles criticaram porque o religioso nunca vai compreender um amor como esse. Jesus está falando de um amor que não era conhecido na terra ainda. Ele estava falando de um amor que só Deus sente. Nem a esposa consegue sentir pelo marido, nem o marido pelos filhos, ninguém consegue. É um amor que é imensurável, incomensurável.
não tem como subir ao entendimento do homem esse amor. É por isso que você se julga tanto, que diz, será que Deus vai me aceitar? Será? Se você conhecesse a pureza de Jesus, se tu conhecesse o olhar de Jesus para você, como Jesus está te vendo agora, não interessa quantas vezes você errou, ou quantas vezes você pecou, mas tu vê o olhar dele para você, se tu vê o amor dele para você, querendo te abraçar e dizer, ainda bem que você veio, você pensa, poxa, eu vim para a igreja, estou me sentindo mal. Se você ouvisse a voz dele dizendo, filho, ainda bem que você veio, porque eu estava te esperando. Irmãos, Deus não se contamina pela malignidade do homem. Eu sou pastor, quando o homem se desvia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu ajudo ele, mas no meu coração eu fico, rapaz, que cara esquisito, fico com um sentimento ruim no meu coração. Jesus não tem isso, Jesus é total pureza. Jesus, se você tivesse chegar perto dele, você vê uma onda de poder e de energia que emana dele, que vai entrar em você e vai gerar paz no seu coração, na sua mente. O amor dele é incompreensível, nele não tem rancor, ele não se contamina com a maldade do homem. Deus não pune ou disciplina alguém porque está com raiva de alguém. Eu estou muito irado com esse cara agora, então eu vou punir ele. Deus, ele trabalha no processo de justiça plena e tudo, até quando ele julga uma causa, ele é regado de amor. Ele diz, eu não tenho prazer na morte de um ímpio, eu não tenho prazer de maltratar ninguém, de punir ninguém, mas por que o homem resolve viver longe de mim? Ele condena a sua casa com a mente corrompida, a sua família, ele não ouve pai, ele não ouve mãe, ele se dá a vida do crime, ele se dá as coisas ruins, tudo que só afasta mais ainda o homem de Deus, e Deus está o tempo todo nos acessando. E Deus está o tempo todo nos chamando para perto dele, querendo nos purificar, querendo nos limpar, querendo nos resgatar. Um amor puro, um amor limpo, irmãos. Eu não consigo ver Deus, eu nem tento, irmãos, ver Deus como um ser irado, que está o tempo todo querendo descontar a ira dele com alguém. Deus não é um ser que tem raiz de amargura, não, irmãos. Deus é puro, é santo. A Bíblia diz que a essência mais profunda de Deus é amor. Que é isso? É lógico que Deus tem que operar a justiça dele. Imagina que a pessoa vai ficar matando, enganando, vivendo como se não existisse Deus e sua justiça, e Deus não tem que operar a sua justiça, ele tem que operar a sua justiça, porém, ele não faz isso com prazer, com um sorriso sagaz, um sorriso sarcástico, matei mais um, ó filho, não, longe disso, isso sofre, isso dói nele. Deus não tem prazer num divórcio, Deus não tem prazer numa mulher que seja espancada pelo marido, a mulher que taca feijão quente na cara do marido. Deus não tem prazer em confusão, Deus não tem prazer em traição. Quando uma mulher entra para um motel com um homem entra para um motel com uma mulher, tu não está traindo tua esposa não, tu está traindo o Deus que te deu a vida, que te guia todos os dias. Irmãos, entenda, qualquer pecado, antes de ofender a esposa, ofender o irmão, ofender alguém, ofende primeiramente a Deus. Por isso que o perdão teve que passar por ele. Foi ele que foi capaz de nos redimir nele mesmo, porque Deus nos amou primeiro quando éramos miseráveis pecadores. Você era uma natureza caída, você era um miserável, você estava afastado dele, e ele mandou alguém lá para te resgatar e te trazer para aqui, para a igreja, para ouvir uma palavra, para a palavra gerar fé, depois a leitura da Bíblia limpando teu coração. Foi ele que te regenerou, ele que te tirou daquela condição de imundície e te trouxe para aqui. Então por que você agora quer continuar pelo sustento próprio? Gálatas 3:2, o apóstolo Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos iludiu? Quem vos ludibriou? Tendo vocês começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar por esforço próprio? Querem se santificar por esforço próprio? Querem criar tradições? Chegou o ponto de o cara pecar e ele mesmo se disciplinar. Eu mesmo estou me disciplinando. Você está criando um sistema religioso para proteger você e imacular o seu próprio pecado, permeabilizar o seu próprio pecado. Entenda, a única forma de viver um relacionamento íntimo com Deus é um coração verdadeiro diante dele, dizer: Pai, eu pequei diante de ti e pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai te abraçar, ele vai te dar um anel no teu dedo, vai te dar uma veste nova, vai te dar uma sandália, vai mandar fazer festa, vai mandar um boi cevado. E está dizendo: não interessa quantas vezes tu errou, o importante é que você está aqui, e a minha esperança é que você não erre mais.